Quantos de vocês, me fala aqui, você acorda cansada, dorme e continua cansada, aí você toma café, continua cansada, aí você começa a achar que é da idade, mas o seu corpo, e se o seu corpo estiver intoxicado e ninguém te fala sobre isso? Quantas mulheres dizem, gente, eu não tenho energia para brincar com meus filhos, né? Às vezes você tem que ir lá brincar de bola, brincar de boneca com a filha, ou com a sua neta, que é meu caso. Ai, ai, ai. Só Deus, né? A cabeça tá cansada, vive inchada, esquece as coisas, né? Tem gente que fala assim, nossa, Patrícia, eu acordo pior do que eu fui dormir. Mais curioso, você sabe o que é o mais curioso disso tudo? Você faz exame de sangue, tá tudo normal, isso tudo é da sua cabeça, tá certo? Da sua cabeça. Bom, só que o normal, gente, no exame não significa que não tem nada, que o seu equilíbrio, que o corpo tem equilíbrio. Então, nós vamos aprender aqui hoje 3 detox que vai fazer um limpa aí no seu corpo, tá certo? Eu sou Patrícia Domingos e nesse canal eu falo sobre o universo da biorressonância. Então já dê o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe essa live, porque nós vamos falar hoje, gente, como que a biorressonância, o aurímetro, nos ajuda nesse processo de tudo que a gente está vivendo hoje, né? Porque hoje nós vivemos expostos a um volume de substâncias, né? De agentes mesmo, substâncias, estímulos que os nossos avós, gente, não tinham naquela época, não. Tá? Naquela época, lá atrás, não tinha esse tanto de agrotóxico que tem hoje, não. Esse tanto de conservante. Gente, Coca-Cola. Você tomar uma Coca-Cola, era domingo, quando na casa da sua avó, no almoço. Quantos de vocês, gente, fala assim, meu Deus, antigamente a gente tomava uma Coca-Cola de vez em quando tinha uma festa, né? Fanta, né? Era Guarapã naquela época, no almoço da avó, não é isso? Então, antigamente não tinha isso, não, gente. Creme, creme de cabelo, a gente passava era babosa na cabeça, porque, primeiro porque a opção era muito pouca, segundo que era muito caro, não é isso? Então, nossos avós não tinham esse tanto de cosméticos, com esse tanto de disruptores hormonais que tem hoje, não. Né? Então, hoje ainda a gente usa panela de alumínio, não é isso? Remédio, hoje está demais. Hoje você tem que perguntar quem não toma remédio, né? Que a maioria, quando você vai fazer um exame, vai no médico, ele já te pergunta quais os remédios que você toma, porque já é normal, tá certo? O Wi-Fi, a sua avó lá não tinha telefone celular, não sabia nem o que era isso, não. Mal tinha um orelhão lá na esquina, lá, que você tinha que pôr ficha, não é isso? E tinha fila lá no orelhão, era assim. Não tinha o Wi-Fi que tem hoje. Celular, você dorme com o celular lá na cabeceira da cama. Bom, gente, e a gente sabe que tem vários estudos, né? Ah, Patrícia, mas esse negócio de telefone, de Wi-Fi, de não sei o quê, isso é radiação não iônica, isso não causa câncer, não destrói o DNA. Você está certa, você está certíssima. Não destrói DNA mesmo, não causa câncer diretamente mesmo, não. É não iônica. O problema é que causa um estresse oxidativo. Vai te inflamando, que a longo prazo pode te trazer problemas, tá certo? Então, hoje em dia, qual que é o problema? É como se a gente tivesse uma bateria, como se cada um de nós fosse uma bateria que está o tempo todo sendo drenado, tá certo? Então, quando a célula, né, do nosso corpo vai sofrendo esse estresse oxidativo, a mitocôndria, vamos lembrar lá da biologia do segundo grau, gente. A mitocôndria, que é uma organela que fica lá dentro da célula, ela que produz energia, produz ATP, tá certo? Ela começa a produzir menos energia. O fígado começa a trabalhar mais. O sistema linfático vai ficando congestionado, o intestino vai ficando inflamado. E a pessoa começa a ficar arrastando, tá certo? Vai arrastando. Você acha que é fraqueza. Ai, meu Deus. Mas às vezes é sobrecarga, gente. E a biorressonância entra justamente nisso aqui que eu estou falando, porque ela vai investigar o que está por trás. Então, você vai lá, quando você faz o rastreamento do seu corpo, primeiro, será que aquela origem, daquele cansaço meu que não passa, qual que é a principal origem? Você vai lá com a urímetro, vai saber qual que é a principal origem. E muitas das vezes, essa origem pode estar em agentes tóxicos, essas interferências ambientais que a gente está tão sujeito hoje em dia. Então, às vezes, mas é aquele desânimo, aquela dor. Gente, agentes tóxicos causa dor também. Aí você vai lá com o aurímetro
e detecta qual que é a principal origem daquele problema. Bom, gente, porque com tanta carga tóxica no nosso dia, calma que eu vou te falar protocolo aqui com 3 detox aqui, que é uma beleza, tá certo? Eu vou te falar já já, tá? Que limpa tudo aí. Então, com tanta carga tóxica todo dia, né, no nosso corpo, e tem esses protocolos de desintoxicação, gente, ajuda, tá? Eu vou te passar, claro, um protocolo bem eficiente, mas existe alguma coisa aqui ainda mais importante do que eu estou te falando. Que não adianta nada. Eu vou te passar o protocolo, você vai tomar, vai dar uma limpada aí no seu corpo, tá certo? Vai eliminar um bocado de tóxico aí, beleza. Mas não adianta você tirar do lado e você vai estar contaminando todo dia, porque cada dia que você está vivendo, você está contaminando mais ainda. Então, se você fizer isso, o que vai acontecer, gente? Vai ficar enxugando o quê? Gelo, tá certo? Então, o que é o ideal? Identificar o que está te sobrecarregando, tá certo? Vai lá com o aurímetro, minhas alunas aí já sabem, tudo bem. Qual que é aquele agente tóxico que está me intoxicando ali? Será que é um alimento que está sendo inflamatório para mim? Às vezes um alimento ideal, mas para você pode estar intoxicando? Pode ser um cosmético, aquele shampoo maravilhoso, carérrimo, que você comprou? Pode estar tem lá a composição lá, às vezes tem lá parabeno, que você não sabe, que você não olhou no componente, né? Tem lá lauril sulfato de sódio, opa, e para você pode estar te dando problema. Um medicamento, que às vezes a composição do medicamento também, enfim, gente, qual que é essa interferência, tá? Então a biorressonância ajuda a gente descobrir aonde que está essa origem para você não ficar enxugando gelo, tá? Eu vou até te mostrar aqui o caso de uma aluna minha, olha para você ver, quando eu falo com você que às vezes o problema, gente, peraí, deixa eu colocar de outra maneira aqui, que você vai ver melhor. Aqui, ó. Olha o que a Giliane, minha aluna, estava falando, né? Ela é. Oh, meu Deus, eu vou ter que colocar de outra maneira que eu não consigo ler. Pensa bem um negócio desse. Deixa eu colocar aqui para eu ler para você. Olha o que a Giliane, ela identificou. Ela teve um caso, gente, de 2 clientes que ela atendeu, esses 2 casos com sintomas de gripe e sinusite e tosse, tá? Então, nenhum deles, ela foi lá com o aurímetro e identificou que a origem daquela queixa, daquela tosse, aquela sinusite, era agentes tóxicos, é o que eu tô falando aqui para você. Um era produto de limpeza, tá? E amaciante concentrado. Então, ia adiantar a Gilian passar o protocolo de detox para essa pessoa? Se ele continuasse usando o tal do amaciante concentrado lá, ele ia ficar enxugando gelo, ele ia melhorar, piorar, melhorar, piorar, entende? Então, aqui. E outro caso que ela atendeu, um rapaz de 10 dias, deixa eu colocar aqui, pequenininho aqui para você ver, ó. Um rapaz, depois de 10 dias com remédio para sinusite, sem resultados, ao descobrir a origem, que era um desodorante de aerossol, ele deixou de usar o desodorante e melhorou em 2 dias. Pronto. Você tá vendo, gente? Então, o que eu tô querendo chamar a atenção aqui? Que a gente precisa, né, tudo que a gente aprende, aliar com a biorressonância, para a gente ver qual que é o agente tóxico que está ali avacalhando com a nossa vida. Que aqui nesse caso, esses 2 casos da minha aluna, era sinusite, era rinite, mas pode ser dor, pode ser cansaço, pode ser um tanto de coisa, tá certo? Então, bom, e aí você me pergunta, tá, Patrícia, beleza, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer essa limpeza aí? Tá? Então, gente, não é você entender que não é você sair tomando qualquer coisa, não. Você tem que organizar o sistema, ver o que está desintoxicando, ó, tá? Com a biorressonância. E aí a gente vai usar aqui 3 medicamentos, chama antroposóficos da Rio. Você fala, pelo palavrão que é esse que você falou, calma, tá? São, gente, medicamentos homeopáticos complexos, tá certo? Que é de uma farmacêutica alemã, mas, ó, chamado de homotoxicologia. Tá em tudo quanto é drogaria grande, aí você acha e você acha na internet também. Eu vou te mostrar aqui a foto deles aqui, tá bom? Você acha então é homeopático, por isso que é muito bom. E homotoxicologia, você fala, mas que é isso? Que loucura que é essa? Então, vamos lá. O que é esse estudo desses 3 medicamentos é da homotoxicologia? Então, gente, eles entendem, né, que o nosso corpo, ele adoece quando começa a acumular toxinas. Opa, o que a gente está falando aqui? Que sejam químicas, emocionais, ambientais, tá certo? O corpo tenta eliminar e ele tenta, coitado, se compensar, tá certo? Mas quando ele não dá conta, aí adoece. Então,
Esses medicamentos homotóxicos, eles não funcionam como um remédio comum que simplesmente vai lá e bloqueia o sintoma. Tuf! Não, ele não é assim. Ele vai estimular o seu próprio corpo a se reorganizar e fazer essa drenagem, fazer essa limpeza. É como se o corpo fosse uma casa, só para você entender. Se o lixo começa a acumular, não adianta, sei lá, fechar a porta lá, não começa a feder, gente, lixo não começa a cheirar, começa a feder o ambiente todo, então você não vai lá fechar a porta para o cheiro não sair, não, tá certo? Então você vai começar a coletar, a abrir as janelas, a limpar os ralos, tá certo? Colocar o lixo para fora. A mesma coisa, esse medicamento da Rio, H-E-E-L, Rio, atua exatamente assim. Vai ajudar o corpo da gente nos mecanismos naturais de limpeza, vai ajudar no fígado, no rim, no sistema linfático, no intestino, tá certo? Por que eles são chamados de complexos? Porque é diferente, gente, da homeopatia clássica, né? Ele não usa só uma única substância. Então, são várias substâncias com baixa diluições, tá certo? Então, por exemplo, a gente vai usar o berberis. Deixa eu até te mostrar ele aqui. Deixa eu mostrar aqui para você, gente, para você saber o que é que eu estou falando aqui, esse trio. Ô, gente, eu vou falar com você o seguinte: isso aqui é de uma indústria alemã, tá certo? Eu não tenho nada, não estou ganhando um centavo com isso aqui. Minha intenção não é ganhar nada mesmo, não. Minha intenção é vir aqui te falar o que eu uso, que eu passo para os meus alunos e que é bom para você também, tá certo? Então, você pode ir na drogaria, essas drogarias grandes, e pedir lá pela internet que você acha, chama Trio Detox da Rio. Aqui a fotinho dos três aqui, tá bom? Então, um chama berberis, o berberis vai estimular o fígado, a vesícula, vai melhorar o fluxo biliar, tá certo? O linfomiosotes, é um nome esquisito, né, gente? Mas é isso mesmo. O linfomiosote vai estimular o sistema linfático, vai ajudar na drenagem. Tudo bem? Bom, e tem também o Nux Vomica. O Nux Vomica, gente, é para sobrecarga digestiva. Então, ele vai ajudar ali na mucosa gástrica, intestinal. Então, o uso de medicamentos, ele vai fazer aquela limpeza ali também, tá certo? Então, você vai usar os três: berberis, Nux Vomica e o linfomiosotes. Então, o linfomiosotes para o sistema linfático, ele é o coletor do resíduo do corpo, tá? Então, o diferente do sangue, gente, a linfa, ele não tem uma bomba própria, ele não tem um coração para bombear. Não. Então, a linfa, ele tem que passar ali nos vasos ali, ele depende dos movimentos mesmo, inclusive musculares. Então, quando ele fica congestionado, aí começa a inchar. Você vai tendo aquela sensação de peso, de cansaço. O linfomiosótis vai ajudar nisso. Tem lá o berberis, que ajuda no fígado, na vesícula, tá certo? E o nux vomica no sistema digestivo. Então, gente, mas como que você vai fazer para tomar? Então, vamos lá. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar uma garrafa de vidro, tá certo? De 1,5 litro. Então, você vai pegar lá 1,5 litro e vai encher de água. E você vai colocar 10 gotas de cada um nesse 1,5 litro. Tudo bem? Na primeira semana, você começa com 10 gotas de cada. Na segunda semana, 15 gotas de cada. Na terceira semana, 20 gotas. Você vai aumentando até dar 30 gotas de cada. Patrícia, por que eu não posso tomar 30 gotas de uma vez? Porque às vezes você pode passar mal, tá bom? Então, a gente vai devagarzinho. Começa com 10 e vai aumentando devagar até chegar em 30 de cada. E tomar até os 3 frasquinhos acabarem, tá certo? Bom, você vai tomando esse líquido ao longo do dia. Porém, você vai dar aí pelo menos meia hora de distância das refeições, tá certo? Meia hora de distância das refeições e também de qualquer medicamento que você tomar. Tem que ser longe. Então, gente, sempre vai agitar o frasco, né? Antes de você tomar, põe lá no copo e bebe. Tá certo? Como é um processo de desintoxicação, é normal você sentir aqui uns negocinhos meio esquisitos no início, tá certo? Um enjoozinho, uma dor de cabeça, porque tá limpando o corpo. Às vezes o corpo sente no início, tá? Bom, porém, gente, que eu bato na tecla aqui, que o ideal é usar a biorressonância. Inclusive, eu falei aqui para você, comece com 10 gotas, passa para 15, passa para 20. Esse aqui é um padrão, é um protocolo médio padrão para todo mundo. Mas você não é todo mundo. Então, o ideal é a gente, com a biorressonância, identificar primeiro se é indicado. Então, quais são os tóxicos, se é indicado, quantas gotas, porque tem gente que é
está tão debilitada, tem tanta comorbidades, problemas, já toma tanto remédio, que às vezes tem que começar até com menos de 10 gotas, tá bom? Então, a biorressonância é que vai, sempre ela é que vai personalizar, tá? Gente, grávida não é recomendado, tá? Nem quem tá amamentando, tudo bem? Pessoal, tô te falando aqui de protocolo de detox, mas eu vou falar mais de protocolo de detox na nossa imersão de sábado que vem. É muito baratinho. Eu vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo. Você vai aprender muito mais protocolos, né? Inclusive usando a fitoterapia para detox de metais pesados, de parasitas, para fígado, para rim, enfim, para ambiente também, identificar a interferência de ambiente e neutralizar. Então, na nossa imersão que a gente vai ter sábado que vem, tá? O preço, gente, eu sempre falo, não é nem um batom desses que não deve nem comprar na farmácia, tá? Baratinho, vale a pena, tá bom?